Pai de amor, dá-nos entendimento e sabedoria para estudarmos a Tua palavra. Rogamos o Teu Santo e Bom Espírito. Te rogamos essas bênçãos em nome do Cristo, Filho do Altíssimo, nosso sumo sacerdote, Teu Filho amado. Amém. Nós estamos hoje estudando aqui Apocalipse 3, versículo 9, diz assim: Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Uma palavra ao pequeno rebanho, na página 12, fala quem é a sinagoga de Satanás. E eu não vou ir nesse mérito agora, senão vai assustar. Ok, nós estamos querendo fazer um estudo especial, com toda a humildade de coração. Vamos aqui abrir o livro Grande Conflito, no capítulo 41, A Terra Desolada. Abre aí seu Grande Conflito, para a gente estudar. No capítulo 41, nós vamos estudar sobre o anjo da morte. Aqui fala assim, olha, A Terra Desolada, capítulo 41. A marca do livramento foi posta sobre aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem. Agora sai o anjo da morte, representado na visão de Ezequiel pelos homens com as armas destruidoras, às quais é dada a ordem: matai velhos, mancebos, virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário, diz o profeta. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Qual que é o santuário do Senhor? Começai pelo meu santuário. A obra de destruição começa entre aqueles que professam ser guardiões espirituais do povo. Os falsos atalaias são os primeiros a cair. Ninguém há para que se compadeça, ou a quem poupar. Homens, mulheres, donzelas, criancinhas perecem juntamente. Isso me lembra muito na época do cerco de Jerusalém, né? As mulheres piedosas, elas tiveram que alimentar-se das suas criancinhas, né? No cerco de Jerusalém. Mas eu quero dizer para vocês que é com toda a humildade, com toda a mansidão que a gente está fazendo esse estudo. E a gente pede, por favor, que você possa assistir e, se você conseguir, enviar também para outras pessoas. Eu quero abrir com você, continuar a leitura na Bíblia novamente, para você entender esse texto de Ezequiel 9, né? Abra sua Bíblia em Ezequiel 9 para a gente poder estudar como é importante a gente entender alguns aspectos da Bíblia. Vejam bem, aqui fala assim, olha, Ezequiel 9, verso 4. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após eles, e sem que vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Esse versículo aqui, olha, não está correto. Sem que vossos olhos poupem. O original correto é não poupem o vosso olho. Está mandando ele sair e não poupar os olhos. Como é que eu vou entender isso para ver se é verdade ou não? Quando você vem aqui, ó, abra a sua Bíblia em Zacarias. Zacarias tem o texto que fala sobre esse versículo aí. Zacarias capítulo 14. Mateus volta, chega em Malaquias e volta, chega em Zacarias. 14, versículo 12. Fala assim, ó, 14, 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá estando eles em pé, e apodrecer-se-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca.
Então aqui você entende porque o anjo da morte vai ferir o olho, porque na verdade não poupe o vosso olho, né? Abra assim Zacarias 11, versículo 17. Diz assim: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá no braço e sobre o olho direito. O braço completamente se secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Então, essa praga, ela é uma praga especial para um grupo determinado de pessoas que tiveram grande luz. Grande luz. Ah, mas é isso mesmo? É o que nós lemos no capítulo 41 do livro O Grande Conflito. E nós lemos na Bíblia agora Zacarias e em Ezequiel. O livro História da Redenção dá uma luz sobre isso. Abre História da Redenção. Não, eu vou deixar ele por último. Vamos abrir agora o livro. Vamos abrir o livro Primeiros Escritos, página 289. Você vai entender melhor. 289. A Terra Desolada é o mesmo título do capítulo 41 do Grande Conflito. Os falsos pastores tinham sido objeto especial da ira de Jeová. Os olhos se lhes consumiram nas órbitas e a língua na sua boca, estando eles em pé. Então, são textos bastante fortes, né? Página 124 do livro Primeiros Escritos. Página 124. Eu abro assim. Então você está vendo que o castigo vai ser contra os falsos pastores. Vi que os sacerdotes que estão levando seu rebanho à morte serão logo interrompidos em sua medonha carreira. As pragas de Deus estão se aproximando, mas aos falsos pastores não será suficiente ser atormentados com uma ou duas dessas pragas. Falsos pastores não será suficiente ser atormentado com uma ou duas dessas pragas. Quando você volta aqui na página 2, eu vou abrir aqui para você. 278. É interessante, mas eu vou resumir o máximo, então eu vou abrir logo no aqui. Na página 276 do livro Primeiros Escritos, diz assim: permite-lhes ser como se nunca tivesse existido, ao passo que o Senhor tem de enfrentar as 7 últimas pragas, e então passar pela segunda ressurreição e sofrer a segunda e mais terrível morte. Estará então satisfeita a justiça de Deus. Tem Testemunho Seleto 367 também para a gente ler. Aliás, Testemunho para Ministro. Mas aqui vai falar assim, ó: mas Deus faz por ele o melhor que um Deus compassivo pode fazer. Permite-lhes seja como se nunca tivesse existido, ao passo que o Senhor tem que enfrentar as 7 últimas pragas, e então passar pela segunda ressurreição e sofrer a segunda e mais terrível morte. Esse capítulo aqui, ó, chama os falsos pastores e quem se deixa levar de escravos, e os falsos pastores são chamados de senhor de escravos, os pecados de Babilônia. Fala que Satanás tomou plena posse das igrejas como um corpo. Né? E aqui fala que todos os detalhes, você quer saber quem é Babilônia? É só ler a página 273 do livro Primeiros Escritos. Tem detalhes bastante sugestivos e interessantes aqui. Né? Eu quero que a gente continue a leitura agora
no livro, eu vou fechar aqui, Primeiros Escritos por enquanto. Vamos abrir História da Redenção? Vamos abrir História da Redenção. Vamos abrir aqui História da Redenção. Na página 405. 405 diz assim, ó. Mas vi que os pastores não escaparam da ira de Deus. Seu sofrimento foi 10 vezes maior do que do seu povo. Então, olha que coisa pesada, né? Seu sofrimento foi 10 vezes maior do que do seu povo. É muito sério isso. Agora você entende porque o anjo da morte vai ferir o olho? Então vai ferir o olho do pastor. Agora vamos analisar para ver de que instituição, quais são os pastores que receberão maior castigo. De que igreja? Que na verdade é da igreja, das igrejas. O castigo será para os pastores das igrejas. Qual é o pastor que vai receber o maior castigo? Será que é o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia que vai receber o maior castigo? Testemunhos Seletos, volume 2, página 64. Testemunhos Seletos, volume 2, página 64. Diz assim, eu leio assim, olha. É com relutância que o Senhor retira sua presença daqueles que foram abençoados com grande luz. O castigo vai vir sobre quem recebeu grande luz. Nós vamos ver aqui se é. Acompanhe a leitura. E que experimentaram o poder da palavra e a ministrar aos outros. Foram outrora servos favorecidos com sua presença e guia. Deles se apartaram, porém, e induziram outros ao erro. E caem, portanto, no desagrado divino. O desagrado divino é contra aqueles que tiveram grande luz e rejeitaram a luz. Aqui fala assim, olha, aqueles que têm sido considerados como dignos e justos demonstram-se cabeças de facção na apostasia e exemplos de indiferença no abuso das misericórdias de Deus. Ele não tolerará por mais tempo seu ímpio procedimento e em sua ira trata-o sem misericórdia. Quem é que vai ser tratado sem misericórdia? Quem teve grande luz aqueles que têm sido considerados justos e dignos, mas têm demonstrado serem cabeças de facção na apostasia, exemplos na indiferença e no abuso das misericórdias de Deus. Aqui fala assim, olha, continuando a leitura, você pula para a página, volta para a página 64. Olha só. Presta atenção nas palavras poucos fiéis, aqueles que tiveram grande luz, poucos fiéis, pequena hoste. Presta atenção. Página 64 do livro Testemunhos Seletos, volume 2. O fermento da piedade não perdeu inteiramente o seu poder. Na ocasião em que maiores são os perigos e a crise da igreja, a pequena hoste que permanece na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Mas especialmente suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. As fervorosas orações desses poucos fiéis não serão debalde. Quando vier o tempo do Senhor exercer vingança, virá também como protetor de todos os que conservaram pureza de fé e se guardaram incontaminados do mundo. E é nesta ocasião que Deus prometeu vingar seu povo escolhido, que a ele clamam de dia e de noite. A ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal nas testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar
as palavras da vida, haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Alguns dos que estavam desonrando a Deus arrependeram-se e humilharam-se o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel. Se bem que muitos ainda continuassem as formas da religião, faltava seu poder e sua presença. Misericórdia. O Senhor não está mais no meio dela. Falta seu poder e sua presença. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aquele a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar depositado dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Então, qual a igreja que recebeu o depósito sagrado, que recebeu grande luz e que traiu o seu depósito? Eu só estou perguntando. E nós estamos lendo profecia, nós estamos apenas lendo. O que é profecia? A Bíblia falou lá, os olhos se apodreceriam no olho e a língua na boca, em Zacarias 14:12. Nós lemos no livro Primeiros Escritos, página 289, que essa será uma praga especial sobre os pastores infiéis. E o livro Testemunhos Celestes, volume 2, página 65, está falando que a igreja, o santuário do Senhor, é a primeira a sentir a ira de um Deus ofendido, o santuário do Senhor aqui, ó. E aqueles que receberam grande luz, que receberam o depósito sagrado, estão traindo e já traíram o depósito sagrado. Essa igreja que eu vou mencionar aqui no final já traiu o depósito sagrado. Fica aqui para você saber quem é a igreja que recebeu o depósito sagrado e já traiu o depósito sagrado. Eu quero abrir para você no livro, está mais perto aqui da mão, História da Redenção, página 405. O fim da graça. O fim da graça, o nome desse capítulo, 405. Muitos dos ímpios ficaram grandemente enraivecidos ao sofrer os efeitos das pragas. Foi uma cena de terrível aflição. Pais estavam amargamente a explorar seus filhos, e filhos a seus pais, irmãos a suas irmãs, e irmãs a seus irmãos. Altos clamores de pranto eram ouvidos de todos os lados. Foste tu que me impediste de receber a verdade, que me haveria salvo desta hora terrível. O povo volvia a seus pastores com ódio atroz e os exprobrava, dizendo: não nos advertistes, disseste-nos que o mundo inteiro deveria converter-se, e clamaste: paz, paz, para acalmares todo o temor que se despertava. Não nos falaste a respeito desta hora, e aqueles que nos avisaram a tal respeito declaraste serem fanáticos e homens maus, os quais causariam a nossa ruína. Eu mesmo sou esse que estou avisando vocês dessa ruína. Eu estou avisando vocês, eu tenho andado em angústia, como foi lido ali. Eu tenho andado em angústia, tristeza, depressivo, por causa dos pecados que estão se cometendo no meio dessa igreja de Jerusalém. E continua a leitura. Mas vi que os pastores não escaparam da ira de Deus. Seu sofrimento foi 10 vezes maior do que do seu povo. 10 vezes maior. Primeiros Escritos já fala que eles vão receber as 7 últimas pragas e então será satisfeita a vontade do Senhor, né? E aqui, continuando a leitura, fala que o santuário do Senhor vai receber essas pragas, porque eles estão traindo o depósito sagrado. Coleção Spalding McKenna, volume 1, página 10, diz assim, página 10, virando para a página 11. Leia comigo quem é que vai receber a visita do anjo da morte. Vi que a igreja nominal, os adventistas nominais semelhantes a Judas, nos denunciariam aos católicos para obter a sua influência e ir contra a verdade. Os santos nessas alturas serão um povo
desconhecido, pouco conhecido pelos católicos, mas as igrejas dos adventistas nominais que conhecem a nossa fé e costumes, pois nos odeiam por causa do sábado, já que não podem refutá-lo, irão trair os santos e os entregarão aos católicos como os que desprezam as instituições do povo, ou seja, guardam o sábado e negligenciam o domingo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia já jogou por terra todas as verdades das 3 mensagens angélicas. Todas as verdades já foram jogadas por terra. O livro Primeiros Escritos. Quem são adventistas nominais? Eu tentei falar para um pastor, ele falou que não era a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje. Então, nós devemos deixar todas as dúvidas tiradas. Página 17, em Algarismos Romanos, do livro Primeiros Escritos. É um livro original esse que eu tenho aqui, olha, antigo. E aqui a página 17 do livro Primeiros Escritos. Fala assim, 2 grupos de adventistas. Alguns desses grupos, em breve se desfizeram. O grupo que sobreviveu tornou-se a Igreja Cristã Adventista. Esses são identificados neste livro como os Adventistas do Primeiro Dia ou Adventistas Nominais. Então, quem são os Adventistas Nominais? O grupo que sobreviveu tornou-se a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando você vem aqui na página 261, você vai entender melhor. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. Antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas, mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Mas quem sair da Igreja Adventista do Sétimo Dia está perdido. Foi o que disse um pastor adventista, né? Foi o que disse um pastor adventista do Sétimo Dia. Vamos abrir aqui. O nome do capítulo é O Reino de Deus está próximo. Capítulo 23 do livro O Desejado de Todas as Nações. Porque na página desse condensado aqui, é na página 154. Na página do livro original, que esse aqui, na verdade, ele é completo, mas ele é resumido por causa do tamanho das letras, né? Foi uma coleção, uma mini coleção. Eu tenho um lá que é na página 232, que é aquele mais maior. Um livro já com as letras maiores. Fala assim, olha. Quem sair da Igreja Adventista está perdido. Vamos ver aqui. Porque a Igreja Adventista recebeu grande luz, recebeu os oráculos de Deus. Isso é verdade. Isso é verdade. O Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo e intentava matá-lo. Portanto, Cristo partiu de Jerusalém, lá em Mateus 23, Cristo partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que fora instruído na lei, e voltou-se para outra classe, para proclamar sua mensagem e remir os que haviam de levar o evangelho a todas as nações. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações. Frequentemente se tem repetido a história da retirada de Cristo da Judéia. Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinham ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz, e os que a conduziam eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa da verdade. Em nossos dias, poucos dos profetas seguidores da reforma são atuados pelo espírito da mesma. Poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira
porque se apresente. Muitas vezes, os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes, os que estão à procura da luz são, pelos mesmos ensinos, obrigados a deixar a igreja de seus pais, a fim de prestar obediência. Deixar a igreja de seus pais, a fim de prestar obediência. Se quem sai da igreja que recebeu grande luz perde a salvação, logo Cristo perdeu a sua salvação? Fecha aspas, em cima da palavra do pastor, né? Então, nós chegamos a uma conclusão de que a igreja adventista será aquela que vai receber o castigo de um Deus irado. Essa ideia está completíssima no capítulo 41 do livro Grande Conflito, e na página 64 do livro Testemunhos Seletos, volume 2. Então, que o Pai Celestial possa abençoar você, né? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração.